Pois é, aí está então esclarecido esse assunto do ponto de vista da operação em si. Mas esse programa, o programa Cidade em Movimento, sempre gosta de ir a fundo nos assuntos para deixar tudo muito claro, tudo muito transparente. Como eu falei agora há pouco, nós estamos na linha telefônica com o delegado da Polícia Federal, Dr. Leonardo, que gentilmente atendeu a nossa reportagem e vai falar conosco agora sobre esse assunto do ponto de vista da investigação mais apropriada, mais propriamente dita. Doutor Leonardo, muito boa tarde, um prazer poder falar com o senhor. A primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte, qual era a participação das pessoas que foram levadas para a redenção sob suspeita de participarem desse esquema? O que elas faziam nesse esquema? Qual era o papel de cada uma delas e se todas elas estão envolvidas realmente nesse esquema, doutor? Eu agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos à população e informar que a Polícia Federal, nessa ação, requereu em juízo medidas de prisão, medidas cautelares de prisão preventiva e temporária contra diversas pessoas no Pará e no Maranhão que são suspeitas da prática de fraude contra o seguro-desemprego. Uma parte dessas pessoas são agentes públicos que trabalham no CINES, no Cine de Conceição do Araguaia e no Cine de São Luís. E ainda no Cine que já foi desativado, que era o Viva Cidadão para Praia Grande, também lá em São Luís. Então são 3 cines suspeitos. O juiz federal de redenção, ele deferiu, ou seja, ele concedeu as ordens de prisão por entender que de fato haviam elementos suficientes contra esses agentes públicos. Entretanto, após o cumprimento das ordens de prisão e o interrogatório de todos os suspeitos, nós estamos desvendando o que ocorreu relativamente ao Cine de Conceição do Araguaia. Foram 4 pessoas trazidas e hoje nós temos elementos para concluir que possivelmente, muito possivelmente, apenas uma pessoa ali dentro estava fazendo fraudes e utilizando indevidamente senhas dos colegas de trabalho. Essa é a linha mais recente da nossa investigação e esses detalhes que nós obtivemos somente ontem, eles já estão sendo encaminhados à Justiça para que na audiência de custódia o juiz e o Ministério Público possam avaliar a questão da manutenção da prisão de quem merece e a revogação da prisão de quem não tem participação. Muito bem. Foi importantíssima a ação de ontem para nós obtermos elementos que indicam esclarece, na verdade, qual a atuação de cada agente público de dentro do Cine. E assim ocorreu também com relação aos demais, tanto o Cine de São Luís quanto o de Viva Cidadão Praia Grande. Então, assim, nós esperamos nas próximas horas já notícia. Ok, doutor. Doutor, em relação a essa audiência de custódia, ela aconteceu já pela manhã, vai começar agora à tarde, como é que está a previsão para essa audiência, doutor? A Justiça Federal me informou que hoje seria dado início ao procedimento de audiência de custódia às 9 horas da manhã. São, ao todo, aqui no Pará, são 12 pessoas. Eu acredito que ultrapasse entre, pelo horário da tarde, esse procedimento. Mas todas as prisões e a manutenção dessas prisões, ou seja, a manutenção da custódia das pessoas que foram presas ontem, serão avaliadas hoje pela Justiça. Doutor, então em relação a essas pessoas que foram levadas daqui de Conceição pela Polícia Federal para ir
nem todas permanecerão presas, é isso? Tudo indica que sim, né? A investigação reuniu elementos que permitem que nós possamos concluir que apenas uma dessas pessoas efetivamente foi o grande autor e mentor dessa enormidade de fraudes que foram detectadas naquele posto de Conceição. Tudo caminha nesse sentido. Doutor, e em relação aos outros 2 homens, o senhor falou que um deles pode ficar solto. Qual é a função desse no órgão? Função de chefia ou ocupava um cargo comum lá no Cine, doutor? Me parece que ele exercia até há pouco tempo uma função de chefia. E por esse motivo, inclusive, tinha conhecimento e fez uso de dados, ou seja, de senha de acesso e outros dados dos demais colegas de trabalho ali. Doutor, só para esclarecer também outro ponto, a gente tem informação de que foram levadas algumas mulheres, eu quero usar o termo levadas, foram levadas para não usar ainda o termo presas, porque eu imagino que ainda vai acontecer as audiências de custódia e isso pode mudar, eu imagino, sempre tem essa possibilidade. Então, usando o termo conduzidas, entre as pessoas que foram daqui, quantas mulheres foram conduzidas aí para a redenção, doutor? De Conceição foram 3 mulheres, né, com essa suspeita de terem participado, com a suspeita. Então nós não podemos afirmar de forma definitiva que elas tiveram participação. A investigação ainda prossegue, como eu disse, e muitos elementos foram esclarecidos ontem na ação. Ok. Doutor, só para insistir um pouco mais nesse assunto, para ficar claro, são 3 mulheres. Então, dessas 3 mulheres, apenas uma poderá permanecer presa e as outras 2 poderão ser soltas, é isso? 2 das 3, né, que são agentes públicos, a gente tem a informação de que hoje poderão ser soltas, sim. A terceira, que tem um certo grau de envolvimento já comprovado, eu não tenho certeza se vai ser solta. E ela não é agente público. Doutor, então, em relação aos 2 homens, também existe a possibilidade de um deles, após a audiência de custódia, ser solto, é isso? Os 2 de Conceição, que foram levados, são 2 agentes públicos. Um deles existe a possibilidade, como eu já disse, né, de ser colocado em liberdade hoje na audiência de custódia. Doutor, a gente observou ontem que nem todas as pessoas que foram levadas, conduzidas para a redenção, pertencem ao Cine, pelo que a gente entendeu. Ou seja, a gente especula que tem alguém entre essas 5 pessoas que não são servidoras públicas. O senhor pode confirmar para a gente essa situação dessas mulheres e desses homens no sentido de ocupação no Cine, doutor? Foram 4 agentes públicos, né, do Cine e uma mulher tem ligação com um desses agentes públicos. Dos agentes foram 2 homens e 2 mulheres. Então hoje existe a possibilidade de que essas 2 mulheres e um desses 2 homens possam voltar para suas residências após a audiência de custódia. Possivelmente, as 2 mulheres e um homem, eles poderão hoje ainda ser libertos na audiência de custódia em razão dessas constatações da investigação, né? Que a investigação agora está concluindo, ou seja, sendo direcionada aos elementos que foram obtidos, que levam a crer que apenas um deles, efetivamente, era o grande autor e mentor e utilizava-se dos dados dos próprios colegas de trabalho. Tudo indica que isso ocorrerá. Doutor, essa operação, ela está investigando desvio de dinheiro público. E, naturalmente, uma das formas de vocês detectarem participação das pessoas é quebrando o sigilo bancário de cada uma. Já foi feito isso
E se já foi feito essa quebra, se já foi feita essa quebra desse sigilo bancário, já foi detectado um valor que vocês consideram anormal nessas contas, doutor? Não, esses dados eles estão sendo trabalhados, mas eu não tenho como passar informações a vocês sobre isso. É porque são diligências que estão em andamento. Então, sobre isso nós não podemos nos manifestar. Doutor, agora para a parte prática do esquema, explica para a gente sobre isso. Como é que funcionava na prática essa fraude no Cine, doutor? O agente que tem a senha do Ministério do Trabalho e Emprego, né, e pode utilizar essa senha para fazer inserções de requerimentos, né, ele tem a senha do sistema de inserção de requerimentos, né, de seguro-desemprego. Nós detectamos nas senhas dos 4 agentes de Conceição do Araguaia milhares de inserções fraudulentas de requerimentos de seguro-desemprego. Milhares de ações de acerto de dados, ou seja, se o requerimento já estava inserido, o agente efetua uma ação de acerto de dados, entra no sistema e tenta acertar os dados para que aquele benefício possa ter uma parcela liberada. Então, tudo converge para que uma pessoa apenas estivesse fazendo isso, e utilizando-se do nome das outras 3 também. Basicamente, o esquema funcionava assim. E a grande descoberta desta situação é que, possivelmente, pessoas de fora estavam utilizando o sistema mediante um programa que o cidadão permitiu que fosse instalado nos computadores. Então, há outras pessoas que participam do esquema que agora nós vamos identificar e adotar as medidas que forem necessárias. Nós estamos conversando por telefone de maneira exclusiva com o delegado da Polícia Federal, Dr. Leonardo, que está falando sobre a operação de fraude no Cine de Conceição do Araguaia e também no Ministério do Trabalho em Redenção e em 2 cidades do Maranhão. Doutor, ontem quando a Polícia Federal emitiu uma nota à imprensa, eu observei que vocês usaram o termo tentaram sacar 49 vezes em 10 minutos. Ou seja, a nota dizia que a quadrilha foi a uma agência da Caixa Econômica Federal em Redenção e em 10 minutos tentou sacar. Esse termo tentou sacar foi apenas para essa situação ou eles não conseguiram sacar em momento algum, apenas se preparavam para sacar o dinheiro que eles haviam desviado, doutor? Não, sacaram uma parte dos requerimentos fraudulentos. O que dá uma soma expressiva que a gente ainda não conseguiu fechar o valor exato, mas passa da casa de R$1 milhão. Certamente. Isso aqui, os agentes... Em benefícios fraudulentos que tiveram parcelas sacadas a partir dessas inserções aí do posto do Cine de Conceição do Araguaia. Muito bem. O volume deve ser ainda muito maior. O problema é quantificar, identificar todos os requerimentos fraudulentos e quantificar aqueles que foram efetivamente sacados. Mas é um trabalho que está sendo feito para a gente poder fechar o volume total de fraudes. E em relação a essa conclusão de que vocês não vão indiciar todos os que foram levados daqui de Conceição do Araguaia, o que foi preponderante durante a oitiva, né, durante o momento em que vocês ouviram as pessoas aqui da cidade, para vocês afastarem a possibilidade de enquadrarem todos os envolvidos, ou seja, que apenas 2 participam e 3 não. O que foi levado em conta, doutor, nesse aspecto? Um conjunto de elementos, tanto as declarações prestadas em sede de interrogatório por essas pessoas, quanto o que nós obtivemos nas diligências, que não foi apenas ontem que as diligências sobre tais pessoas já estavam sendo realizadas há alguns meses, e preponderantemente o fato de ter sido detectado o programa do computador de um agente. Então isso permite, junto com os outros elementos de convicção, que a gente conclua
pela participação ou não do agente público nas fraudes que estão sendo investigadas. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua gentileza em atender a equipe do programa Cidade em Movimento do SBT aqui de Conceição do Araguaia. Esse foi o nosso primeiro contato, nós ainda não conversamos pessoalmente, mas eu gostei muito da maneira como o senhor tratou a gente, no sentido de respeitar o público do nosso programa para poder absorver essas informações. Parabéns aí pela ação da Polícia Federal, que está concluindo essa situação toda aí e certamente evitou que os cofres públicos fossem atacados por essa quadrilha, doutor Leonardo. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de poder prestar os esclarecimentos que nós podemos, né, prestar à população, até para uma forma de preservar quem não está, né, ou seja, aquela pessoa cujo a atuação que inicialmente poderia ser suspeita acaba se revelando e não tem participação. Então nós também queremos prestar informação à sociedade de quem efetivamente praticou e quem não praticou o delito que está sob investigação, tá? Para que nós também não possamos cometer nenhum tipo de injustiça contra ninguém. Tá certo. Então isso é importante, esses esclarecimentos, e estamos à disposição caso seja necessário.